A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Jovens. Já estamos na lição número 6, que traz por título Davi, um casamento real. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 6 dos jovens do segundo trimestre de 2025, que traz por título Davi, um casamento real. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada, já sabe, é só você acessar o nosso site. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer nosso site. Você clica no menu Jovens. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, à lição comentada e à lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no seu entendimento. Fica à vontade, professor. Mas também, se quiser, pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título para os seus alunos, para que você possa perceber e também verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Aqui você pode perguntar: o que é um casamento? Com quem Davi casou? E se eles já sabem como escolher a pessoa que vai se casar? Já tem alguma pretensão? Já sabe quais são as características, as virtudes necessárias de uma pessoa para se tornar seu esposo ou a sua mulher? Eita glória! Já vai apertar o juízo dos jovens. Sendo que é interessante você fazer as perguntas e não responder. É momento de dar vez e voz à sua turma. Mas tem professor que é apressado demais. Ele pergunta, ele responde. Não é conveniente e não é necessário. Principalmente nesse início, quando você estará fazendo essas perguntas, é para verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Pega a dica, professor. Mas dando seguimento, vejamos. Texto principal: sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmo. Aqui o texto bíblico está deixando bastante claro que nós precisamos ter humildade. Olha, a simplicidade, a humildade são virtudes necessárias para todo cristão. Tem muitas pessoas que deixam de cuidar, de valorizar aquilo que ele tem, fica triste, decepcionado, porque não conseguiu ainda ter aquilo que ele deseja. Ou seja, despreza, desvaloriza aquilo que ele tem por causa daquilo que ele deseja. Já vai aprendendo aí, viu, professor? Nós precisamos valorizar tudo aquilo que nós temos. Tudo aquilo que já está nas suas mãos, valorize, reconheça a importância e não fica triste, decepcionado, porque você queria ter outro e até o momento não chegou a sua hora. Espera o tempo de Deus na sua vida e saiba ter humildade, a ambição. Muitas pessoas que entraram pelo caminho da ambição, da arrogância, prepotência, a soberba, caíram e perderam o projeto de Deus na sua vida. Hoje, por exemplo, vamos trabalhar uma temática sensacional, a questão do relacionamento, em especial aqui de Davi e Milca. Você já ouviu falar desse relacionamento? Você já ouviu falar desse relacionamento? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vejamos. Resumo da lição: humildade.
O casamento entre Mical e Davi nos permite um atento olhar sobre temas como a humildade de Davi e o valor do amor em um casamento. Amor, um relacionamento baseado em valores genuínos, que nos ensina importantes lições para a vida conjugal. Os jovens gostam muito dessa temática, concorda comigo? Casamento, relacionamentos. Aqui, por exemplo, vamos estar vendo o casamento de um pastor de ovelhas, isso mesmo, no caso aqui Davi, e a princesa, a filha de Saul. Você sabia que Davi casou-se com a filha de Saul? Deixa aqui nos comentários. Mas nesse caso aqui, a famosa, a rica, é Mical, a filha de Saul. Davi era tão somente um soldado na época, um soldado respeitado, mas era um soldado. A princesa, a rica aqui, não era Davi não, viu? A riqueza aqui não estava com Davi não, estava com Mical, porque esta era a princesa, porque esta era a filha mais nova de Saul, a qual Saul vai presentear a Davi. A situação era difícil, viu? Esses casamentos arrumados, eita, arranjados. Você já ouviu falar deles? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento. Leitura semanal. Segunda-feira, a humildade do jovem cristão. Na terça, Mical ajuda Davi. Na quarta, uma esposa é bênção do Senhor. Na quinta, uma só carne. Na sexta, Davi confiava em Deus. No sábado, Deus era com Davi. Veja só, você trabalha de alguma forma esta leitura devocional, essa leitura bíblica? Você faz algum trabalho, algum incentivo? Veja só, lá no meu Instagram, pega o endereço aí, PR Giovanni Santos, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.Ateologia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária. E nós temos também esse cartaz em áudio. É sensacional, viu? E nós postamos lá em nosso Instagram, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, toda terça-feira, nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais que você vai estar pegando e compartilhando com seus alunos. E já com relação ao nosso canal no YouTube, aqui nesse canal, toda terça-feira também, às 9h05, estreia nosso vídeo aula. Toda terça, às 9h05. Já na mesma terça, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Para você ver, eu estou gravando esta aula no dia 14 de abril. Quando é que você está assistindo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Vamos dar seguimento, vejamos. Texto bíblico está em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20 ao 26. Recomendo sempre você fazer uma leitura compartilhada. Ou seja, recomendo você sempre fazer uma leitura compartilhada. Vamos movimentar as nossas turmas. As aulas têm que ser participativas, professor. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução. Vejamos. Inspiração, um enlace que nos inspira. Alertas, importantes alertas sobre o que não deve fazer. Família, a formação de uma nova família. Esta lição nos propõe refletir acerca do casamento entre Davi e Mical e seus desdobramentos. É um enlace que nos inspira, mas também nos dá importantes alertas sobre o que não fazer. Diante dessas questões, essa história deve ser estudada para que seja o convite à edificação e à postura correta diante dos desafios dessa área tão central em nossas vidas, a formação de uma nova família. Vejamos, você já está pensando, já está formando, já está se envolvendo? Você já parou para pensar o que é constituir uma nova família? O que é casamento? O que é relacionamento? Tem muitas pessoas que estão procurando um namorado, uma namorada, mas será que já está pronto para o casamento? Está apto ao casamento? Lembrando, somos cristãos. E o cristão não namora, o cristão ele casa. Você já ouviu vovó falando sobre isso? Veja só, hoje, por exemplo, vamos estar estudando uma temática muito importante, que é este relacionamento entre Mical e Davi. A dificuldade foi grande
Iniciou de uma forma e terminou de outra. E devemos tomar bastante cuidado para que os nossos erros, isso mesmo, os nossos erros não venham tirar a paz, a alegria, o amor, a harmonia que está se relacionando. Nesse casamento aqui entre Davi e Mical, começou de uma forma e terminou de outra totalmente diferente. E cuidado com seus relacionamentos. Nunca perca o amor, a harmonia, sabe? A cumplicidade, a união, o amor entre um para com o outro. Eu sei que as lutas são grandes, as adversidades vêm, assim como vieram no relacionamento entre Davi e a sua esposa Mical. Mas, no entanto, vença a todos. Lute junto, porque a vitória virá em nome de Jesus. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico. Vejamos. Um noivo humilde. A humildade na vida de Davi. Pastoreio. Na dedicação ao pastoreio, dependência de Deus. Na dedicação do pastoreio, reconhecimento de limitações, dependência de Deus, em sua disposição em depender de Deus e anelar por sua presença, honrar ao rei, em honrar a posição do rei, não se permitindo acelerar processos. É notável o quanto nós podemos aprender a partir da vida deste personagem bíblico. Nesse momento, somos chamados a refletir acerca de sua humildade, algo constante na trajetória de Davi, na dedicação ao pastoreio, em sua postura reconhecendo suas limitações, no fato de ser um desconhecido para o rei, em sua disposição em depender de Deus e anelar por sua presença, em honrar a posição do rei, não se permitindo acelerar processos, ao ouvir as justificativas de uma mulher sábia, ao respeitar a memória dos amigos, ao aceitar as limitações impostas por Deus em muitos outros momentos. Agora vejamos, com relação aqui a Davi, foi destacado a sua humildade. Primeiro, ele sabia qual era a sua condição. Ele sabia até onde ele poderia ir, o que ele poderia conseguir nas questões humanas das suas possibilidades. Davi andava com os pés no chão e tem muitas pessoas que têm dificuldade, e isso falando de uma forma geral. Davi sabia muito bem as suas condições e as suas possibilidades, sabia os seus limites. E quando viu a possibilidade de casar com a princesa, a filha do rei, é claro que ele deixou bastante claro, eu não tenho condições. Como é que pode? A filha do rei, a princesa, eu não tenho condições. Mas Deus dá condições. É Deus que nos abençoa. Já vai aprendendo aí. Todo crescimento, todo desenvolvimento é Deus operando na sua vida. É Deus abrindo as portas. Então, o que vai se destacar na vida de Davi é a sua humildade, o seu poder de reconhecimento das suas forças e as suas limitações. Nós, enquanto homens, olha, enquanto mulheres, que assim é, vai estar sempre nessa dependência. Nós precisamos de Deus. Tem coisas que nós não temos, nós não podemos, é difícil conseguir. Agora, em Deus, Ele abre as portas. Em Deus, Ele abre o caminho. Em Deus, Ele abençoa aqueles que são fiéis a Ele. Assim como Ele fez na vida de Davi. Pega um pastor de ovelhas, esquecido por tudo e todos, e faz casar com a princesa de Israel. Grande foi a honra. E que foi que fez isso? É Deus. Da mesma forma, varão, acalma seu coração, aquieta-te. Deus vai mandar a princesa para você. E o seu príncipe também, fique tranquilo. Agora saiba esperar o tempo de Deus na sua vida. Tem muitas pessoas aí, professor, converse com seus jovens. Tem muitas pessoas aí se precipitando nas tomadas de decisões, escolhendo sem a direção de Deus, casando sem o aval de Deus. Aí depois vem as complicações e por isso que está aumentando o divórcio nas igrejas. Pessoas que não estão preparados, não estão prontos, estão pensando que o casamento é somente a lua de mel. Mas não é não, crente. Vigia! Vejamos agora o nosso próximo tópico. A humildade de Davi.
Com relação ao casamento com a filha do rei, Davi mostrou humildade, deixando claro que não era digno de tal honra, o que muitos veriam como oportunidade de ascensão social e econômica. O homem, segundo o coração de Deus, repudiava. Davi reconhecia suas origens e não buscava honras. O casamento com a filha do rei era uma grande distinção, reconhecimento. Davi se considerava indigno de tal honra. Eita, o que tem pessoas aí procurando honra. Olha, procurando ser honrado. Eu sou digno de ser honrado. Eu mereço. É para mim mesmo. Eu tenho condições. Eu sei. O que tem de pessoas querendo sua autopromoção, autorreconhecimento. Davi não. Davi dizia, pensava e acreditava. Como é que pode? Eu sou de uma família humilde. Como é que pode? Eu sou tão somente pastor de ovelhas. Como é que pode? Eu sou um soldado. E agora casar com a filha do rei. Vou ter esse privilégio. Eu não tenho condições. Não há possibilidade. Eu não tenho dote, não tenho nada para ofertar ao rei. Isso Davi está sendo bastante claro com relação a si próprio, se auto-reconhecendo e percebendo as suas limitações. Agora ele conhecia o Deus que ele adorava. Ele sabia que o Deus que ele adorava podia fazer tudo aquilo que lhe apraz. E saiba também, crente, Deus ele pode fazer tudo na sua vida. Agora você tem que crer e andar segundo a vontade dele. Mas vamos dar seguimento. Vejamos. As tentativas de Saul. Em duas ocasiões, um casamento real foi cogitado. Primeiramente com Merabe, por ocasião da morte de Golias. Depois com Mical, que era apaixonada por Davi. Nas duas ocasiões, Saul tentara criar uma situação que levasse o belemita à morte. Professores, entenda aqui o contexto. Saul, ele tem aqui duas filhas. A primeira filha, chamada de Merabe. A segunda filha, chamada Milcal. Sendo que a primeira filha, assim que Davi ganhou, matou o Golias, ele tinha dito que Saul disse que aquele que vencer o grande Golias, eu vou estar dando a minha filha em casamento. Todo mundo sabia que, e falaram até a Davi, aquele que venceu o gigante, Saul, estará dando a sua filha como esposa. Mas, no entanto, o que aconteceu? Davi luta contra o gigante, vence o gigante. Agora é dada a notícia, Davi vai casar com Merabe, porque esta tinha sido a palavra do rei Saul. Aquele que vencer a grande batalha contra Golias vai se tornar genro do rei. Mas, no entanto, com o passar do tempo, Saul muda de ideia e oferece dar a sua filha, que já estava com comprometimento com Davi, para que pudesse se casar. Ele agora resolve presentear ou dar Merabe, sua filha, a um outro homem. Eita, pensa que situação! A promessa tudo feita, tudo certo, tudo ajeitado. De repente, o rei Saul mudou de ideia. Mas, no entanto, Deus ele sabe cuidar, Deus ele sabe operar, Deus tem coisas melhores para a nossa vida. Aquieta seu coração. Quando Deus quer, Deus aproxima pessoas da gente, mas quando Ele quer também, Ele afasta. Já pega essa dica aí, professor, para conversar com seus alunos. Tem muitas pessoas que vão se achegar a gente, vão se aproximar, vão ficar mais próximos, mas tem gente que Deus vai estar afastando. Dê para você pegar essa dica, professor. Aqui, no caso, aquela que tinha sido prometida a Davi não foi dada a um outro homem. Mas, no entanto, Saul tinha uma outra filha, no caso aqui, Milcal. Você já ouviu falar dela? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, e vamos dar seguimento. Vejamos. A humildade aos olhos do mundo. Narcisismo. O mundo marcado pelo narcisismo. Individualismo como valor central, humildade vista como demérito. Em um mundo marcado pelo narcisismo, individualismo, a verdadeira humildade é vista como demérito,
pois é percebida como algo que evidencia inaptidão das pessoas a aceitarem desafios e protagonizarem grandes feitos. Uma deturpação dessa visão de humildade aos olhos do mundo está nas demonstrações públicas e revoltas em pirotecnia mediática nas redes sociais. Veja só aqui agora, narcisismo. Você sabe o que é? Deixa aqui nos comentários. Mas de uma forma geral, isso aqui fala do culto a você próprio. Você já ouviu falar acerca do narcisismo? Deixa aqui nos comentários. Mas de uma forma descomplicada, para que você possa conversar com seus alunos, isto fala do embelezamento pessoal, envaidecer pessoalmente. Aqui faz alusão a Narciso, aquele que se apaixonou pela sua própria imagem. Já ouviu falar acerca de Narciso? Aquele que estava passando pelo lago e olhou para o lago. De repente, a água, olha, refletia a sua própria imagem. E ele acabou se apaixonando pela sua própria imagem. E aí acabou ficando e sumiu, transformou-se em uma planta aquática. Isso é um pouco de mitologia, ok? O narcisismo. Então, aqui fala do embelezamento, do culto a si próprio, se achar melhor, se achar especial demais, se colocar na posição que não precisa de ninguém, que ninguém é importante para você, que você só precisa de você mesmo para ser feliz. E isso é um grande problema na vida das pessoas. Já com relação à humildade, ou na verdade o demérito, tem pessoas que dizem que humilde são pessoas despreparadas, que humilde na verdade é aquele B grande, viu? Para não falar aqui agora. Então as pessoas humildes são até desvalorizadas. Ah, você abre mão de tudo, você não briga pelos seus ideais, você não valoriza. Então as pessoas humildes, em vez de ser valorizada, acabam sendo desprezada. Você não vai lutar pelo que você quer. Você não vai conquistar aquilo que você quer por medo. Você tem que lutar, passar por cima de tudo, passar por cima de todos. E não é assim. Aquilo que Deus quer para a sua vida vai estar acontecendo. Agora você precisa ser fiel. Ah, pastor, eu tenho promessa de Deus, mas eu estou aqui no interior. Você seja fiel que Deus vai te colocar aonde Ele quer. Para que Deus possa te levantar, te abençoar, você não precisa estar no palácio. Você não precisa estar na capital. Deus vai te chamar, assim como chamou Davi, lá cuidando das ovelhas. Deus vai te chamar também em qualquer lugar. Deu para entender o mistério, professor? Converse com seus alunos. Mas dando seguimento, vejamos. Humildade nas redes sociais. Autopromoção. Nessa área vimos atitudes altruístas, bondosas e assistenciais que possuem, na verdade, uma intenção implícita de autopromoção. Infelizmente, são valores deturpados. O que vale são os likes e o número de visualizações nas redes sociais. Por exemplo, nas redes sociais, temos uma amostra bem nítida do que é humildade aos olhos do mundo. Há uma amplificação na busca pela construção de pessoas perfeitas, mas que não existem, pois são frutos de uma intenção narcisista que vê na verdadeira humildade uma demonstração de fraqueza e predisposição à humilhação nas mãos dos demais. Por isso que aquele que tem a unha maior, que suba na parede. Já ouviu a pessoa falar? Ou seja, a humildade ela é desvalorizada, porque acredita, você é muito humilde, não vai para lugar algum. Você é muito humilde e você deixa as pessoas passar na sua frente. Você é muito humilde, não vai para lugar nenhum. Você tem que lutar, você tem que brigar, você pode, você tem, você é. Isso tudo fala de narcisismo, que é a sua autopromoção. É você se apaixonar, amar tão somente você mesmo. E agora vai se relacionar com quem? Se você se acha melhor do que as outras pessoas, se você se acha sempre mais bonito, mais inteligente, está entendendo o narcisismo? Mais inteligente, mais bonito, melhor, mais honrado. Quem é que vai estar no seu nível se tudo você é melhor, se tudo você é mais capaz? E isso fala do narcisismo. E com isso, a humildade, a simplicidade é deixado de lado.
porque tudo é para você. Eita, professor, aperta o juízo dos seus jovens. Mas dando seguimento, vejamos. A humildade na vida do cristão, genuíno reflexo da vida no coração. Seguimos o exemplo de Jesus, mas que é uma virtude, um estilo de vida, traços que demonstram nossa fé. Em um mundo marcado pela busca incessante por reconhecimento, recompensas e vantagens, a humildade apresenta um contraponto vital, propondo ao ser humano um olhar com uma perspectiva marcada por sentimentos e características que são inerentes àqueles que seguem a Cristo. Ao cristão, a humildade é muito mais do que uma virtude necessária. Ela é um genuíno reflexo da fé que traz no seu coração. Quando seguimos a Cristo, vamos nos inspirando em seus exemplos e temos em nossas atitudes traços e padrões que demonstram a nossa fé. Veja só, professor, você está entendendo aqui? Aqui nós pegamos a história de Davi com relação ao reconhecimento das suas limitações. Ou seja, quando Davi viu a possibilidade dele, apenas um pastor de ovelha, apenas um soldado, casar com a princesa, ele diz: será que é possível? Eu sou pobre, não tenho condições, não tenho estudo, como as pessoas falariam hoje, né? Minha família não é rica, não tenho dote. Ou seja, Davi se colocou mesmo antes ele ter sido ungido como rei de Israel. Mas ele percebeu que na ótica humana ele não teria condições de casar com a filha de Saul. Isso o comentarista aqui, o pastor Marcos Tedesco, está trazendo com relação à sua humildade. E hoje está faltando pessoas humildes. Nós temos muitas pessoas arrogantes, prepotentes, se acham melhores, mais capazes. Se ele não estiver no caso, na história, as coisas não funcionam, não adianta, não ficou bonito, tudo ele tem que aparecer, tudo ele tem que ganhar destaque. Estas pessoas estão deixando a vaidade, a soberba entrar no coração. Mas nesta lição, estamos aprendendo com a história de Davi acerca da humildade. Em primeiro lugar, ele sabia a sua real situação. Ele sabia das suas possibilidades e limitações. É muito importante você saber qual é a sua força. Eita, quais são as suas limitações. Até porque, quando você conseguir crescer, se destacar, você vai estar atribuindo a Deus. Porque por você mesmo, você não teria chegado aonde chegou. É a mão de Deus assoprando. É a mão de Deus nos abençoando. Aqui está o pastor Giovanni. Não teria condições de ter mais de 100 mil inscritos no YouTube. Mas a mão do Senhor tenha feito isso. Mas a mão do Senhor fez isso. Eu sei que por mim mesmo não teria condições alguma. Mas Deus faz. Deus opera. Deus age e Deus nos abençoa. É bom fazer sempre esse reconhecimento. Tá bom, professor? Quero saber o seguinte, está gostando, entendendo? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor quer ser membro, é seu parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Mas olha só, nós estamos enviando para quem é membro do canal slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDFs, simulados. Ou seja,
Enviamos tantos materiais para que você possa estar estudando, como também enviamos materiais para que você possa mandar para os seus alunos, como por exemplo, atividades em PDF, atividades online, caça-palavras. Enviamos também atividade de anagramas e está sensacional, além de charadas bíblicas. São materiais que você vai estar pegando e enviando para os seus alunos. Tudo isso para que você possa ministrar a melhor aula. Se você tiver interesse em adquirir nossos materiais, deixo aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Mas dando seguimento, vejamos. A graça de Deus e a humildade. Em uma vida marcada pela humildade, somos alcançados pela graça de Deus e assim podemos caminhar sobre a direção divina, vivendo os seus propósitos, experimentando uma vida plena e abençoada. Ao reconhecermos a nossa dependência divina e as nossas limitações, abrimos com alegria nossas vidas à ação do Espírito Santo em uma dinâmica transformação. Ou seja, tem coisas que você não pode, tem coisas que você não tem. Mas muitas pessoas, mesmo sabendo que não pode, mesmo sabendo que não tem, e se conseguiu por causa de Deus, acabam não reconhecendo essa dependência de Deus. É isto que eu quero destacar aqui. Davi, por ótica humana, não teria condições de casar com a filha do rei. Mas, no entanto, através de Deus, abençoando a vida de Davi, e Davi crescendo, tornando-se soldado, destruindo assim Golias. E isso, ele foi ganhando notoriedade, foi crescendo e chegou a galgar a possibilidade, como assim aconteceu também, de casar com a filha de Saul. Mas foi por causa de Deus. Olha, Saul resolveu abençoar a vida de Davi, dando assim a sua filha, foi por causa de Deus. Não foi porque Davi sabia tocar, não foi porque Davi era baixo, era novo, era bonito, não. Foi por causa de Deus. Tudo aquilo que Davi fazia era Deus abençoando. Aonde Davi colocava a mão, Davi tinha prosperidade, porque era Deus abençoando. Então, toda a conquista, toda a vitória de Davi foi por causa de Deus que estava abençoando a vida de Davi. Entenda que a humildade precede a honra, mas a arrogância precede a queda. Mas vamos dar seguimento, porque nossa aula só está apenas começando. Vejamos. O amor de uma noiva. O relato bíblico nos revela que Mical, a filha mais nova de Saul, amava Davi. O amor é um sentimento necessário em um casamento, em uma época em que os matrimônios eram arranjos que envolvia política, poder, disputas, territórios, entre outros interesses. A história desses dois jovens nos inspira. No entanto, esse casamento foi marcado por uma série de estratégias de Saul, com a intenção de matar o seu futuro genro, tanto com Merabe, que fora dado em casamento a outro homem, quanto Mical. O rei manipulou a situação, desejando uma tragédia ao seu desafeto. E, nas duas vezes, Davi voltou vitorioso, fazendo muito mais do que dele fora esperado. O desafio de Saul, sem filisteus, Davi conseguiu superar 200. Para que Davi pudesse se casar com Mical, o rei desafiara a matar 100 filisteus. O noivo surpreendendo o sogro. Esse casamento contribuiu para que se intensificasse o ciúme de Saul e o ódio mortal contra Davi. Em um desses episódios, o rei enviou à casa de Davi soldados para assassiná-lo. Mical, movido por amor e fidelidade ao seu marido, ajudou a escapar e criou uma série de justificativas para retardar a ação dos homens de Saul. Um admirável ato de bravura realizado por uma esposa comprometida com seu casamento. Professores, entenda aqui agora o contexto. Davi vence Golias. Saul tinha dito que aquele que ganhasse, que lutasse e ganhasse contra o Golias, estaria se tornando o seu genro, estaria casando
com a sua filha mais velha. Quem fez isso? Davi ganhou o direito também de casar com a filha de Saul. Mas como isso acabou demorando, Saul resolve dar sua filha como esposa de um outro homem. Pensa como ficou o coração de Davi. Mas, no entanto, quando Saul dar a sua filha mais velha a outro homem em casamento, chegou a notícia a Saul que a sua filha mais nova, Mical, era apaixonada por Davi. Pensa toda a situação que aconteceu aqui agora, viu? Então, Saul gostou muito desta notícia, mas, no entanto, resolveu fazer um desafio. Chamou Davi e disse: Davi, você sabe aí que tá tudo certo para você ser o meu genro. Ok, tudo certo e tal. E, no entanto, Saul, então, já tendo o compromisso, já era compromisso dele, porque Davi tinha vencido o gigante. Então, Saul manda chegar até os ouvidos de Davi que ele, Saul, estaria dando a sua filha, Mical, aqui agora no caso, como esposa de Davi. Davi imediatamente diz: eu sou humilde, eu não tenho condições, como é que vai acontecer? Qual vai ser o dote? O que é que vou estar dando de presente? Então Saul, sabendo disso, teve uma ideia: já sei o que eu vou pedir. Eu não quero dinheiro, eu não quero ouro, não quero nada disso, porque eu tenho ouro, eu tenho dinheiro. Já sei o que eu vou pedir. Eu vou pedir algo que vai ser muito difícil. E a tendência, do jeito que Davi é valente, ele vai tentar e poderá morrer. Porque aqui, nesta história, Saul já tinha intenção de matar a Davi. Então, Saul vai pedir a Davi que ele esteja trazendo para Saul 100 homens filisteus, a cabeça de 100 homens. Davi não pensa duas vezes, sai para destruir e matar os filisteus. Só que Davi não consegue apenas 100, não. Davi traz logo 200. Ê, cabra macho, viu? Esse cabra aqui é macho. Converse com seus alunos aí, que nós precisamos ser macho, igualmente era Davi. Lutou para conquistar o coração, para se tornar genro de Saul. E, no entanto, Davi foi abençoado. Conseguiu sair, destruiu 200 filisteus e trouxe até Saul, apresentando assim e dizendo: agora a filha é minha, agora chegou o momento de eu casar com a sua filha e assim serei genro do rei. Te pergunto, e você teria a coragem que teve Davi? Mesmo tendo Saul como sogro? Eita, converse com seus alunos, faça a discussão. Se eles teriam coragem de enfrentar tudo, olha, enfrentar muita dificuldade para poder se casar com Mical, ou seja, ser genro do rei Saul. Você queria ter Saul como seu sogro? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas dando seguimento, vejamos. Uma vítima das circunstâncias. Um relacionamento inicial, no início do casamento, Mical e Davi tiveram um bom relacionamento, o amor da noiva, os princípios elevados do noivo e a fidelidade de ambos resultaram em uma inspiradora história. Separação forçada, porém, após a fuga e diante da sentença da morte aplicada por Saul, o casamento foi desfeito pelo rei e a princesa foi entregue em matrimônio a outro homem, Pate, filho de Lais. Manipulação política. Diante desse evento, podemos perceber como Saul, seguindo o seu próprio padrão, impôs a sua vontade e de forma despótica se utilizou da própria filha, seu jogo político. As circunstâncias começaram a castigar Mical, que perdeu o seu esposo amado e foi tratada como moeda de troca. O retorno forçado. Além disso, anos depois, quando Davi já reinava, Mical foi forçado a deixar Pate e voltar para o seu primeiro casamento, sem que houvesse consulta ou ainda algum respeito pelos seus sentimentos. De fato, mesmo diante de sua posição na família real, Mical se tornou amarga diante das decisões alheias que jogavam de um lado para o outro como objeto qualquer. Irmãos, a situação de Mical não era fácil, não. Veja só o contexto aqui. Mical amava a Davi. No entanto, o seu pai, Saul, queria matar a Davi. Tanto que precisou um dia
a própria Mical proteger a Davi para que este não fosse morto. Mas com o passar do tempo, o seu pai, Saul, resolve dar a Mical a um outro homem, deixando assim Davi sem a sua amada, sem a sua esposa. E lembre-se, Mical amava a Davi. Agora pensa a situação da separação. Saul pega a sua filha e dá a outro homem, já que Davi ninguém conseguia saber aonde estava, porque Saul estava procurando Davi para matar. Então, como ele não encontrou Davi, ele pega a esposa de Davi e dá um outro homem, desonrando e humilhando a Davi e também a sua filha. É um relacionamento difícil, viu? E com o passar do tempo, o que é que vai acontecer? Saul veio a falecer. Davi torna-se rei em Israel. Então é levado Mical, a filha de Saul, retorna agora o seu casamento com Davi. Então Mical, aqui agora, pensa como é que ela ficou a situação dela. Uma hora casada com Davi, outra hora casada com outro homem. De repente o rei manda chamar, ela larga a família agora e já está em outra família. Uma grande confusão. E ela não tem culpa de nada. Mas, no entanto, todo esse sofrimento, essa ida, essa volta, fez com que Mical se tornasse aqui, como o comentarista colocou, uma pessoa amarga, uma pessoa frustrada, uma pessoa que não tinha mais amor no seu coração. É por isso que você vai ver algumas atitudes erradas de Mical. Mas se você fosse Mical, você agiria diferente? Sim ou não? E por quê? Deixa aqui nos comentários e faça também essa discussão com seus alunos. Segundo tópico, terceiro item, o poder do diálogo. Quantos grandes problemas poderiam ser evitados se bons diálogos fossem realizados, tanto na história geral, passando pela história bíblica e indo até as nossas experiências atuais? O diálogo tem sido uma constante na busca por entendimento e dissolução de conflitos. Um exemplo das consequências catastróficas da falta de diálogo pode ser observada justamente no relacionamento entre Mical e Davi. Um desprezo mútuo e uma intolerância crescente marcou a vida dos dois em um momento em que eles facilmente poderiam aproveitar os benefícios dos novos tempos e a estabilidade do reino que tanto pretendia. Infelizmente, a alegria de uma caminhada a dois foi ofuscada pela falta de comunicação, o crescente desprezo e a mútua intolerância. O incidente da arca. Quando Davi trouxe a arca da aliança para Jerusalém, ficou muito feliz e grato a Deus. A sua celebração envolveu danças e saltos de alegria, algo que não foi bem visto pela amargurada Mical. Ao retornar para casa, a esposa desprezou o marido, ofendendo-o de forma lamentável. Diante de tal fato, a situação piorou ainda mais e o fim de Mical foi envolto em amargura e solidão, sem filhos e sem amor do marido. Pensa a mulher também, que teve uma vida bastante sofrida. Aqui nós estamos falando de Mical, o qual casou-se com 2 anos, o qual teve que casar com 2 homens. No caso aqui, Davi e o segundo esposo, que o próprio pai deu de presente para punir o seu marido, Davi. Pensa esta situação, irmãos, é difícil. Aqui agora, Mical, quando retorna para a casa do seu marido, Davi, ela não volta a mesma pessoa, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, a mesma disposição. E pior, como foi colocado aqui pelo comentarista, por certo, faltou o diálogo para resolver as pendências. O diálogo resolve muitas pendências. Aconselhe os seus jovens a estarem conversando, se relacionando. Talvez se Davi, juntamente com Mical, tivesse conversado, muitas situações adversas teriam sido resolvidas. Para você ver, Mical estava tão chateada, tão amargurada de alma, que quando ela vê o seu esposo, Davi, pulando, festejando, parecendo menino, ela ficou indignada. Como é que pode? Você é rei de Israel, você é uma pessoa importante, tá parecendo um soldado, tá parecendo um menino, tu é homem, rapaz. Palavra minha aqui agora, viu? E, no entanto, isso trouxe uma grande consequência na vida de Mical. Davi não quis mais conta dela, porque deixou de tratar bem o seu marido.
Davi a desprezou e ela não teve filhos. Pensa a vida amargurada que teve essa mulher chamada Mical, mas por falta de diálogo, está conversando, quem sabe até mesmo pedido de perdão. Em qualquer tipo de relacionamento, qualquer um, de pai, de filho, de patrão, de funcionário, é necessário haver pedido de perdão. Fez algo errado? Pede perdão, varão. Mas tem gente que tem o coração duro na hora de pedir perdão, viu? Mas Deus está falando contigo. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, presta atenção. Você já tem curso básico em teologia? Não? Espera aí. Você já estudou, já tomou algum curso para ser professores da escola bíblica dominical? Não? Então chegou a sua oportunidade. Nós estamos com a nossa plataforma de curso. Isso mesmo. O canal Descomplicando a Teologia tem uma plataforma de cursos onde nós estamos ofertando diversos cursos para professores. São 2 ou 3 cursos já prontos para você já estudar a qualquer momento, qualquer horário, tá bom? E também tem o nosso curso básico em teologia. Uma observação, o nosso certificado tem reconhecimento da nossa convenção. Não perca a oportunidade. Ou seja, se você é obreiro, vai estar servindo para que você possa ser consagrado. Pega essa dica aqui, viu? Então, se você tiver interesse em estudar em nossa plataforma, paga apenas R$20 por mês. Pastor, é só R$20? Eu vou ter acesso a tudo? Isso mesmo. Pagando R$20 por mês, você poderá estudar todos os cursos que estão em nossa plataforma. Teologia, professor, de escatologia e outros cursos também que eu pretendo estar colocando, tá bom? Para mais informações, deixo aqui meu WhatsApp e você já sabe, na descrição desse vídeo também tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. É você entrar em contato comigo, me perguntar, eu lhe explico, mando o link e você faz o pagamento. Somente R$20 por mês, você terá a oportunidade de estar estudando curso básico em teologia e em breve vou lançar também o bacharel em teologia. Esteja orando por nós. Terceiro tópico, Deus era com Davi. Davi e as armadilhas de Saul. As vitórias conquistadas aumentaram o ciúme do rei. A cada dia que passava, mais Saul odiava Davi. A admiração que o povo nutria pelo jovem. O principal desejo do rei seria a ruína e a morte do filho de Jessé. Vejamos, as promessas de casamento, 2 armadilhas, 2 vitórias impressionantes com Merabe, a filha mais velha. O desafio foi uma série de batalhas contra os filisteus, na esperança de que em uma delas o jovem tombasse. Já com Mical, Saul pediu algo inusitado e muito perigoso, a morte de 100 filisteus. O êxito no primeiro desafio foi celebrado amplamente por todos. Mas foi a segunda armadilha que deixou o rei sem palavras, levando a entregar a filha mais nova em casamento. Em vez de matar 100 filisteus, Davi exterminou o dobro, 200. Deus era com Davi, e mesmo perseguido implacavelmente por Saul, era bem sucedido em todas as áreas. Quando Deus é conosco, uma belíssima verdade é celebrada é o fato de podermos buscar a presença de Deus em nossas vidas e assim desfrutar de sua intimidade. Devemos constantemente almejar tal relação e diante dessa realidade nos permitimos viver conforme a sua vontade. A presença do Senhor é uma possibilidade maravilhosa e uma feliz realidade na vida dos cristãos. Para que possamos nos deleitar dessa presença, precisamos, a partir de nossa salvação em Cristo, meditar, obedecer a palavra do Senhor, ser fortes e corajosos e buscarmos sempre a direção divina em nossas vidas. Muitas são as dificuldades e as investidas do nosso inimigo, com a finalidade de nos instruir, tirando-nos do bom caminho. Porém, se Deus é conosco, não devemos temer. Dificuldade vai ter, adversidade vai ter. Assim como aconteceu com Davi. Mesmo Davi não tendo culpa alguma, mesmo Davi obedecendo, honrando o rei Saul, Saul se levantou contra Davi por diversas vezes. Mesmo ele dando a sua filha em casamento e depois ele tomou, porque tem gente que é assim, irmãos. Não aguenta ver Deus te abençoando e quer impedir a sua marcha, quer impedir o seu crescimento.
Agora, se você continuar orando, buscando a Deus, Deus vai te dar crescimento, Deus vai estar te abençoando, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, Deus vai te abençoar. Assim como abençoou Davi, Deus guardou Davi em tudo. Isso eu acho sensacional. Deus protegeu Davi contra tudo e todos. Deus abençoou Davi. Aonde Davi ia, a bênção do Senhor estava acampada sobre a vida dele. Sabe por quê? Davi era fiel. Davi era humilde. O segredo está na humildade, viu, crente? Mas dando seguimento, vejamos. Os nossos desafios. Nos tempos atuais, o crente é desafiado nas mais diversas áreas, desde as sugestões mais pessoais até temas amplos e abrangentes na sociedade. Em todos os desafios, devemos, enquanto cristãos, confiar no cuidado divino para conosco. Entre os desafios contemporâneos, destacamos as questões sociopolíticas latentes na sociedade, os relacionamentos, seja familiar ou seja em outras esferas da sociedade, as questões ligadas à sexualidade, os desconfortos de ordem psicológica e psíquica, entre outros povos. Confiar no Senhor. Como é bom sabermos que diante de qualquer desafio, jamais estamos só. Muitas vezes, tentamos vencer nossas dificuldades, buscando as nossas próprias forças, mas essa é uma decisão inútil. Confiemos e descansemos no Senhor. Ele cuida dos seus. Perceba, o que Davi passou. Perceba a peleja, a dificuldade que Davi passou. Mas, no entanto, veja quem foi Davi. Diante de toda adversidade, diante de toda prova, Davi continuou sendo fiel e Deus abriu as portas. Deus entrou com providência, porque Davi era fiel a Deus. Uma observação, aliás, Davi era fiel ao rei Saul, mesmo Saul tentando matar. Mesmo Saul não cumprindo as suas promessas, mas Davi era fiel a Saul, porque Davi reconhecia que toda autoridade foi constituída por Deus, então havia um respeito da parte dele. É por isso que Deus abençoava, meus irmãos. Tem muitas pessoas aí querendo ser abençoado, mas não respeitam, não honram, as lideranças, pensam que são melhores. Quem deveria estar lá sou eu. Quem deveria ser o professor da escola sou eu. Quem deveria ser o superintendente sou eu. Isso é preocupante. Se coloque na direção de Deus e Deus vai estar te levantando, mas no tempo e na hora certa. Mas prepare os lombos, viu? Vai ter dificuldade, mas Deus vai estar conosco, nos guardando e protegendo de todo mal. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Mas vamos agora para a nossa conclusão. Vejamos. Aprendemos o valor da humildade, a preciosidade do amor no casamento, o quão importante é a presença do Senhor em nossas vidas. Constatamos as lastimáveis prejuízos pela falta de diálogo, de empatia e do respeito pela vida das pessoas. Um tempo de edificação para todos. Diante dos acertos de Davi, aprendemos o valor da humildade, a preciosidade do amor no casamento, quão importante é a presença do Senhor em nossas vidas e não temer os desafios, pois não estamos sozinhos. Já diante dos erros, constatamos as lastimáveis prejuízos por falta de diálogo, de empatia, do respeito pela vida das pessoas que estão à nossa volta. Importantes lições em tempo de edificação para todos. Agora a questão de empatia, se colocar no lugar do outro. A questão da humildade, saber o nosso posicionamento e não querer entrar, não querer estar aonde não é da vontade do Senhor, ou ainda que não é o tempo. Deus, ele tem o tempo certo. Deus, ele tem a forma certa. Deus, ele sabe trabalhar. Agora, eu e você, nós precisamos esperar o tempo de Deus agir, assim como Deus agiu na vida de Davi. E ele tinha a promessa. Ele foi ungido como rei, mas, no entanto, esperou a promessa se cumprir. Não deu jeitinho, não deu ajuda, não forçou a barra, esperou o tempo de Deus. Agora vou a mensagem para você, viu? Espere o tempo de Deus.
espera a hora de Deus, porque quando o tempo de Deus chegar, ninguém vai conseguir tirar sua vitória. Ninguém vai conseguir tirar a bênção de Deus da sua vida, porque é Deus que está te dando. Seja fiel e receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Eita glória! Quero saber o seguinte, e aí, está gostando, entendendo, ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Aproveita a oportunidade e já manda esse vídeo para outros professores. Deixa seu like, você comenta, assim você estará me ajudando também enviando esse vídeo para mais professores que estão em dúvida. Se esse vídeo te ajudou, eu creio que vai estar ajudando também outros professores, tá bom? Mas a paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.